partir de improvisações feitas pelo elenco e propostas pela Cristina Moura, a diretora. Aí na verdade é uma criação nossa, coletiva, e aí em cima disso o Pedro fez uma dramaturgia, né? A gente estudou o livro, entendeu a história e criou muito a partir dele. Os filhos, né, a galera que tem filhos, treinaram com a gente também. Foi muito legal, foi uma fase legal do trabalho, que a gente abriu as portas da sala de ensaio para eles também interagirem. E com certeza mil histórias, né, dos nossos pais, da nossa, dos filhos dos outros, dos filhos dos outros também. Mas acho que isso tudo foi um processo que aconteceu ao mesmo tempo, assim, tanto a adaptação como essa criação, né? Porque foi proposto primeiro um workshop com mais ou menos 60 atores, de, sei lá, uma semana, 10 dias, né? Na fundição, foi isso? Foram 15 dias, né? Uma residência com vários atores amigos, né? E amigo do amigo, indicado. Então entrou para fazer essa residência, todos sabendo que tudo que ia ser levantado ali seria a partir do livro e para um espetáculo futuro. Depois, aí levantou bastante material, de bastante brincadeiras, de coisas referentes ao livro e tal. E aí depois fez uma outra residência com 20 atores, né? E depois só então que a gente entrou na sala de ensaio, nós 6, e eventualmente vinha mais um ou dois atores que eram meio que coringas, que são próximos ao grupo de trabalho e tal. E a gente continuou ou trabalhando em cima daquele material que foi pré-selecionado naquelas duas residências, e mais materiais novos que a gente ia criando. E aí ia criando tanto a adaptação dessa dramaturgia, com a criação e a captação dessas brincadeiras todas que a gente trazia, que a gente lembrava, e que melhorava a brincadeira, um exercício do outro, né? Assim, a Letícia poderia ter levado um exercício na primeira residência, que na segunda residência já se aperfeiçoou com uma outra coisa, quando a gente veio para o ensaio, então a gente juntou 3 exercícios e fez uma coisa só, sabe? Acho que sempre é uma coisa que esse grupo tem como característica, assim, uma escuta bem aberta. Então, dentro do que existe de estrutura, a gente lida com o que está acontecendo, entendeu? É muito, não só no processo criativo, como em cartaz, em cena o tempo inteiro. Essa peça, ela é isso, né? A gente nunca espera, na verdade. A gente tem uns espaços que a gente já na dramaturgia já tem um espaço para elas falarem, mas, em geral, o espetáculo infantil, elas interagem quando elas desejam, né? Então, e a gente recebe o público de várias idades. É um espetáculo que, às vezes, tem o irmão que tem 12, um de 5 e um bebê de colo. E, às vezes, eles convivem ali, a gente convive com 1000 universos. Às vezes, pega um de 15, o irmão que vem com o menino que é mais novo e curte a peça também. Então, o espetáculo, ele dá muita vontade de falar, ele dá muita vontade de adivinhar. A gente trabalha muito com adivinhação, com jogo de mímica, com a coisa de somar as 10 palavras que tem que acertar com a mesma letra. Então, a proposta dos materiais, eles já são bem instigantes, né? Acho que tudo que a gente escolheu são coisas que as pessoas ficam na ponta, até os pais também, né? Quando os pais começam também a querer partir para Você falou que você adora o espetáculo. Adoro. Tem uma coisa da inversão também, que é na hora que a gente propõe essa inversão, fala assim, o pai do Vado é um cara inteligente, interessante, isso aqui, ele não é um cara que fica o tempo todo assim, não faça isso, não faça aquilo outro. Naquela hora que a gente fala, interage com a plateia. Que é a hora que a criança mais gosta, né? Tipo, meu pai faz isso. Exatamente, sim, exatamente. A gente vê muito isso, assim, as crianças, né, às vezes até pré-adolescente, adolescente na plateia, apontando pra mãe, ficando com o pai, assim, sabe? Viu? Na verdade, esse projeto é do Pablo Sanabio, e ele... Que é autor da peça que lançou o Vado. Que faz o Vado. E ele outro dia eu até estava conversando com ele, que eu falei, de onde vem, né? Porque ele lê 15 livros por hora, assim, é uma loucura, ele é uma máquina. E ele falou que a aula que ele mais gostava na escola era de literatura. Levar a criança O professor dele era genial, que tudo era incrível e tal. E ele já, com a história dos livros, né? Ele é um cara que lê muito e tal. Ele falou, se a gente fizesse uma biblioteca para sugerir essa interação, né? Criar essa curiosidade também, assim, uma pessoa que lê muito sabe muitas coisas.
Então, também acho que tem uma coisa da relação com o pai muito forte nessa peça, né? Que é muito bonita, assim, como é que o mentor, como é que essa figura que está dentro de casa pode potencializar a curiosidade, a criatividade, né? A imaginação desse filho, né? Acho que é uma coisa que a gente pensou muito no espetáculo, como é que era essa relação. Como se aproxima, né? Como é que essa geração se encontra, né? né? O pai e o filho se aproximam através da leitura, né? Que normalmente pode se criar um distanciamento, né? Assim, eu quero ler, então vou ler sozinho, quando não é, né? Porque assim, o que a gente tem de referência de pai que lê para filho, principalmente na hora de dormir, né? Que é muito que é o seu primeiro contato da criança com o livro, né? Com os pais. E a história é autobiográfica, né? Porque o Inácio falava isso do pai dele, que o pai dele era um intelectual. A biblioteca do pai. A biblioteca era do uma coisa pai. absurda. Que era a maior da cidade. Que era a maior da cidade. Era dele que eles tinham em casa, não era oficial da cidade, era do pai. E a gente, dependendo do espaço que a gente se apresenta, essa biblioteca ganha corpo. Eu pensei, eu senti essa diferença por causa do Marista, né? Que A gente em São Paulo, a gente fez um teatro num palco bem grande, lá no Frei Caneca, e a biblioteca era gigantesca, assim. O primeiro lugar que a gente se apresentou, que era um teatro de arena, então a biblioteca quase que envolvia, assim, sabe? A parte de cima tinha livro para todo lado, assim, então você sentia essa ideia de você ser meio que abraçado pela biblioteca, assim, sabe? De você ter aquela sensação assim que você está num... Aquele túnel de palavras. Aquele túnel de palavras do Paulo. A grande qualidade, assim, desse espetáculo, desse grupo, é que a gente fez um espetáculo como se fosse um espetáculo para adulto, assim, sabe? Assim, digo, na forma de você encarar e de você conceber. Assim, a gente, em nenhum momento, você é um espetáculo para criança, então... quase como se fosse depreciativo, que a gente tivesse que descer de um degrau para chegar no universo dele, sabe? Assim, então, eu acho que o tratamento que a gente tem para o espetáculo, independente de que faixa etária ele é, sabe? E eu acho que a criança sente isso, porque você não subestima a criança, né? E aí eu acho que tem uma diferença grande, sem querer a gente fazer autologia, porque a gente não precisa disso, né? Até porque a peça já existe há 2 anos, a gente tem a confirmação disso, né? Muito mais pela experiência que a gente tem de vida, de carreira, e também de pai, né? De ir assistir coisas, né? É uma relação igual, assim, os profissionais todos que estão envolvidos, que estiveram envolvidos na criação, que continuam envolvidos, que são a gente, né? Assim, somos nós. É um espetáculo que a gente trata de igual, assim, não tem essa. Sabe? Aí a criança de colo vai pegar alguma coisa do espetáculo, que é o colorido, a música, as mímicas, a vaca, o cachorro, não sei o quê. A criança de 6 anos e 7 que está sendo alfabetizada vai pegar outras coisas, e o adulto, mas todo mundo vai se divertir de alguma forma, sabe? E a gente encara todo mundo de igual, assim. Como eu acho que é a nossa relação com os nossos filhos, sabe? Como é a relação da Letícia com os nossos filhos, sabe? Não tem uma coisa de... não tem isso, assim, sabe? Pode até ter, de brincadeira. Aí a gente fazendo de brincadeira, entendeu? Mas o nosso tratamento é que são pequenos cidadãos mesmo, assim, pensantes já, sabe? Questionadores. E o objetivo maior, assim, o meu, honestamente, é que essas crianças voltem, que elas se tornem adultos que gostem de teatro, porque o teatro tem uma função cultural que eu acho que é importantíssima, né? De identidade, de pensamento, até para não gostar também de várias coisas, para aprender a pensar, discordar e concordar com isso e viver, entendeu? Porque existem gerações que não, né? Já existem, que não se importam. A leitura. A leitura, o teatro. Saem ao fim de ler, que queiram ler esse livro. E a partir disso que queiram ler mais, queiram brincar com os pais. Plateia, né? Que é algo muito importante. É muito importante, a informação de plateia total, e é isso. E é por isso, entendeu? Porque a gente fez um espetáculo pensando na gente, como a gente vivia nesse universo, né? Como trazer isso e como é que as pessoas, a criança, o bebê, o adulto, sabe? A gente teve a sorte de ter a Camila Amato, que é uma grande atriz carioca, 5 vezes na plateia, completamente apaixonada pelo espetáculo. Que é uma referência de estudo. Eu já estudei com ela, assim, já fiz coach com ela, assim, de preparar a personagem com ela, ela me ajudar a preparar a personagem, sabe? Então é muito... Mas eu acho que tem assim, o que é muito maluco que a gente está passando, que a gente percebe,
é que a falta de preparo e de educação assim, vem muito mais do adulto que da criança. Sabe, a criança, se o espetáculo estiver entretendo, ela vai participar, ela vai se sentir envolvida e ela vai participar para o bem do espetáculo. O adulto vai teclar no celular. Eu lembro que você brincou com isso no Marista. Vai falar com o outro lá, vai falar uma outra coisa, sabe assim? Então a criança, ela é totalmente virgem na história ali, né? Ela está totalmente recebendo aquelas informações todas ali. E o que deveria ser o contrário, né? Os pais, né? Os adultos dando exemplo às crianças, o que acontece é o contrário. Né? As crianças que dão. É um público já desacostumado a participar, né? A se comportar numa sala de teatro. Mas ao mesmo tempo também, isso é legal, que é isso, essa comprovação que tu falou, né, do resultado do espetáculo, porque os adultos ficam tão enlouquecidos que a gente sai, parece, no final de semana passado, retrasado, a gente estava fazendo temporada no Rio. E acaba, parece um show de rock. Bravo! Tipo, porque os pais que gostam de teatro também sentem falta, né, de não ter um trabalho assim, né, não depreciando, mas muitas vezes infantiloide, né, onde as coisas óbvias. Tem colegas nossos que vão assistir sem físico. Sem filho. Vai curtir. Da primeira vez que eu fui, eu assisti sem peça nenhuma. E depois você fica querendo levar vamos lá com a tia, com a mãe, com a avó. Quando o Renato estava aqui no festival, eu falei, e a peça? Não vou para Curitiba? Ele, não sei. Fica de olho e tal, acho. Daqui de Curitiba, vocês vão para onde? Tem algum? A gente faz Teresópolis na semana que vem. No SESC, Fortaleza e em algum momento do ano que vem também. A peça continua aí sem... A gente quer fazer muito. Ainda tem muito para fazer. Temos a esperança.